Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao ensino, ao romantismo que a gente já estava vendo anteriormente. Lembrando, gente, que nós vimos que o romantismo é um movimento da burguesia após a Revolução Francesa, onde nós temos valores mais individuais, ou seja, a literatura já não pensa mais de forma coletiva. Também, gente, nós temos a questão de fuga no tempo. Vamos entender o que é isso. Divide-se em dois tipos diferentes, para o passado histórico e para o passado individual. Na fuga para o passado histórico, tinha-se a volta à Idade Média, no caso dos países europeus, e a volta a tempos próximos do descobrimento no Brasil. Havia a valorização do cavaleiro medieval, o qual tinha ressaltadas suas virtudes, como a honra e a coragem. Então, gente, essa fuga do tempo é fuga do tempo que eles estão vivendo. Então, a gente percebe que nós temos de duas formas, passado histórico e passado individual. O passado histórico, lá em Portugal, por exemplo, nós temos a apreensão da Idade Média, ou seja, o foco ali dos autores é retomar essa figura do cavaleiro. Justamente porque, gente, ele tem dois valores que para eles são muito importantes, que é a honra e a coragem. Como aqui no Brasil nós não tivemos Idade Média, o que os autores fazem? Eles recorrem, então, à época próxima do descobrimento do Brasil, que é quando a gente tem a figura do indígena. Só que esse indígena, gente, nós vamos entender melhor como ele é caracterizado aqui no Brasil. No caso, então, do romantismo brasileiro, o que surgiu foi a valorização do indígena. O indígena artificial, parecendo mais um cavaleiro medieval dos trópicos do que propriamente um nativo. Isso se devia ao desejo de equiparação aos europeus por parte dos artistas românticos brasileiros, pois o modelo ideal de civilização que se tinha era a Europa. Então a gente percebe, gente, que esse resgate histórico aqui no Brasil, ele foi feito com algo nacional. O índio, beleza, mas não era o índio da forma que ele realmente era aqui no Brasil. Nós tínhamos então aqui o indígena mais parecido então com esse cavaleiro do que propriamente o indígena brasileiro. Lembrando, gente, que o nosso indígena aqui, nós tínhamos tribos canibais também, tanto que tem um alemão que ele faz uma expedição aqui no Brasil e ele traz, vários relatos a respeito dessas tribos canibais. E isso depois, gente, nós vamos ver que lá no modernismo eles vão explorar isso, tanto que a gente vai ter a antropofagia. Também, gente, tal atitude tornou-se completamente compreensível, porém artificializava a criação. Já na fuga para o passado individual, o romântico partia em busca de um momento em sua vida em que não havia problemas. Os conflitos existenciais ainda não estavam presentes em sua vida na infância. No presente, a realidade é hostil. No passado, a vida era ideal. Então a gente percebe que o outro aspecto que nós temos dessa questão do tempo é esse passado individual, onde o artista ele considera que o presente não é bom, mas que o passado é perfeito. Lá tudo dava certo, lá tudo funcionava. A gente fala que é um sentimento saudosista. E assim, se a gente for parar para pensar, vocês ainda são muito jovens, mas geralmente a gente para e analisa que realmente, nossa, quando eu era adolescente as coisas eram mais fáceis. Quando eu era criança, não sei o quê. É basicamente isso que os poetas fazem então. Falo dos poetas porque foram eles que mais focaram nisso aqui no Brasil. Então a gente tem aqui um exemplo no poema As Primaveras, do Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Como são belos os dias de despontar da existência, ó dias da minha infância. Então a gente pode ver aqui que o Casimiro de Abreu,
Ele é um poeta que ele morreu bastante novo, tá, gente? Cerca de 20 anos. 20, não pensem lá, mas pro final quase 30. Não, ele morreu com 22, 21 anos, 24 no máximo. E aqui a gente percebe que ele faz uma reflexão sobre a infância dele. Tanto que se vocês tiverem a oportunidade, leiam todo o poema, que a gente vê que ele faz a descrição desse cenário idealizado por ele. Então esse cenário onde a infância é perfeita, onde as coisas acontecem de forma perfeita. Também, gente, nós temos aqui no romantismo a valorização da natureza. A natureza foi valorizada em duas situações diferentes no romantismo. A primeira foi a sua utilização como extensão sentimental do artista. O romântico utilizava diversas metáforas que envolviam a natureza para manifestar suas mais fortes emoções. Um poeta podia dizer que derramou uma chuva de lágrimas, ou que seu coração batia mais violentamente do que uma tempestade balança as árvores. Então, no primeiro momento, gente, a natureza ela é usada para essa comparação disfarçada. Lembrando que a metáfora é uma figura de linguagem. Então, a gente tem esse disfarce, então, dessa comparação dos sentimentos desse poeta com a natureza. Por que eles comparavam a natureza, gente? Porque é algo mais próximo de todo mundo. Todo mundo sabe como é uma chuva muito forte, né? Pode ser que não seja tão recorrente, mas vocês sabem como é isso. Então, por isso que há sempre essa comparação com elementos da natureza. Só que a segunda, gente, forma relacionava-se à exaltação nacional. O romantismo surgiu numa época em que havia fervoroso sentimento nacionalista em diversos países, como no próprio Brasil. A natureza seria a representação de algo belo e único de uma nação. É possível ver em diversas poesias e romances a descrição de elementos exóticos na natureza, revelando o que há de pitoresco em um país. É a idealização de uma nação por meio de elementos naturais nativos. Então aqui, gente, eles vão valorizar o que nós temos de fauna e flora aqui no Brasil. Então essa descrição, gente, obviamente, né, de forma idealizada. Por exemplo, gente, nós vamos ver mais pra frente, mas nós temos um livro chamado Iracema, onde nós temos uma índia que está no meio da Mata Atlântica, com o seu cabelo lindo, maravilhoso, sem nenhum frizz, totalmente liso. Primeira coisa, gente, a Mata Atlântica ela é extremamente úmida. Úmida, úmida, úmida. Então não há cabelo que fique perfeito nesse ambiente. Então a gente percebe que eles idealizam tudo. E também nós temos o sentimento de nacionalismo. A valorização do que é nacional conduziu o desejo de estabelecimento da identidade dos povos, a individualização nacional. Uma nação é única, diferente de todas as outras. O romantismo exaltava isso, estabelecendo no Brasil íntima relação com o processo de independência. A arte romântica simbolizava a conquista da independência estética, principalmente na figura do indígena. Então a gente percebe que aqui busca-se então essa coisa do natural aqui do Brasil. Então vamos valorizar o que é nosso, vamos valorizar o nosso índio. E aqui a gente percebe então essa contradição. Como que eu vou valorizar um índio que não é o índio de forma que a gente conhece? Como que eu vou valorizar um índio que traz valores lá da Europa? Então a gente percebe que esse nacionalismo aqui, ele é um pouquinho falho. Mas, gente, lembrando que isso foi uma tentativa justamente porque nós somos uma nação recém-independente aqui. Então, como eu vou construir essa identidade brasileira, essa nossa identidade nacional? E também, gente, é importante salientar que independência estética não é independência cultural, a qual só veio a ser conquistada em 1922 com os modernistas. Por que só 100 anos depois? Porque a gente ainda estava muito atrelada a tudo que vinha da Europa. A gente seguia demais os moldes europeus. E também, gente, nós temos o sentimento de missão.
O escritor romântico sente-se um ser à parte da sociedade, dotado de capacidades especiais. Sente que tem a missão de expressar e professar seus ideais e seus sentimentos por meio de seus textos. Habilidade que existiria unicamente em seres dotados de gênio. No ideal romântico, o que produz a obra de arte bela não é o trabalho minucioso do artista, mas sim sua inspiração. Então aqui, gente, o próprio artista ele se acha um gênio. Então o que ele faz não é trabalho. Não é você pegar um poema, trabalhar em cima desse poema. Não. Eles vão entender, gente, esse sentimento, então, como inspiração. Nossa, eu estava super inspirado aqui, fiz esse poema lindo, gente. Olha só, eu sou genial, né? Basicamente, é isso que nós temos aqui no romantismo, então, esse sentimento de missão. E por último, nós temos a liberdade de expressão. Liberdade era a palavra de ordem na literatura romântica. A forma é influenciada pela ideologia da época. O verso livre e o verso branco. A tentativa de linguagem coloquial e a expressão de todos os sentimentos do escritor, independentemente do que fosse pensado. Eram utilizados, pois todos são livres para dizer o que lhes parece melhor. Então aqui, gente, nós percebemos que o autor ele tem certa liberdade. Lembrando, verso livre são versos que não possuem o mesmo número de sílabas poéticas. Quando eu falo de versos brancos, são versos que não possuem rima. E há uma tentativa de aproximar, então, do linguajar do povo. Bom, gente, é isso por enquanto. Espero ter ajudado vocês em mais um conteúdo de língua portuguesa. Até a próxima!